Alguns anos atrás, não eram recomendados os treinos de A3 e os ANs para alguns públicos específicos. Isso continua? Isso mudou? Nos orienta, por favor, nesse aspecto. Tá, o treino de A3, o aeróbico 3, Endurance 3, é o treino de potência aeróbica. É o treino mais intenso dentro do metabolismo aeróbico e deve ser feito, Fábio. É até uma recomendação. Aí, mais uma vez, não significa que amanhã, então, vou começar a fazer isso com meus alunos. A ideia é eu pensar, vou montar uma programação, uma periodização, para que eles consigam fazer estímulos aeróbicos mais intensos. A sua periodização pode ser para isso. Eu vou elevar o nível de condicionamento Em qualquer físico para que faixa eles etária. suportem. Com certeza, com certeza. O que eu tenho que pensar, às vezes, com quem não sabe nadar? Que pode ser o jovem, um adulto ou um idoso. Ele tem técnica adequada para que nade em velocidades maiores? Tem. Então dá para ele suportar o estímulo. Ah, não, a técnica dele é tão ruim que não justifica fazer estímulos intensos. Como é que eu vou desenvolver a técnica nadando em altas velocidades ou cansado? Para aprender a técnica, eu tenho que estar descansado, cognitivamente preparado para poder entender o que o professor fala, para poder pensar no que eu faço, para poder executar de maneira correta. Então, Fábio, a gente pode tudo. Depende da situação. Ah, não, o indivíduo tem boa técnica, é treinado, não quer competir, não está preocupado com desempenho esportivo, faz bem para a saúde. A frequência semanal e o volume disso que vai ser diferente. Entendi. Os treinos anaeróbicos láticos são extremamente interessantes para desenvolver a condição aeróbica também, porque é um treino muito intenso. A mesma coisa, eu tenho técnica adequada para isso. Tenho lastro de treinamento para isso? Beleza, eu vou fazer. Com as crianças não faz sentido, porque em termos fisiológicos elas não têm condições de suportar ou desenvolver esse sistema. Tem coisa de maluco. Então, se eu pensar que tecnicamente, geralmente elas não são boas e fisiologicamente não estão preparadas para isso, para que eu vou fazer? Perfeito. E as faixas etárias mais elevadas, podem fazer os ANs também? Ou entra Sim, também na sua concepção do lastro, depende tudo do lastro? sim, eu acho que vai depender disso. Eu tenho condições de fazer esse estímulo, porque, Fábio, os estímulos anaeróbicos, independente da distância e do descanso, eles são sempre máximos. Ah, vou fazer um anaeróbico submáximo. Não tem isso, tem que ser máximo. Para você conseguir suportar o estímulo máximo, você tem que estar treinado. Senão o cara faz um tiro de 50 e tem que ir embora para casa. Vou dar um exemplo que eu me lembrei aqui. Quando a gente dava treino para a equipe dos jovens assim, na época eles tinham 15, 16 anos, a gente tá fazendo alguns tiros de 25 metros. Não me lembro quantos, porque isso já tem tempo, e eram os estímulos aláticos. A gente estava descansando 2 a 3 minutos, isso na época. E tinha um dos atletas, que era o Felipe, que ele começou a treinar depois. Enquanto todo mundo estava tranquilo, porque você fazia tiro de 25, descansando 3 minutos, isso é moleza. Na hora do estímulo, ele é máximo. Mas depois, você chegou na borda, você está tranquilo, conversa, você não fica nem ofegante. O Felipe, como ele era menos treinado do que os outros, isso para ele era um estímulo lático. O Felipe fazia algumas repetições de 25, ele começava a passar mal e vomitava do lado da piscina. Então, o que eu tive que passar a fazer com o Felipe? Que é até a ideia da individualização do treino. Ele descansava mais e fazia menos repetições. Então, ele fazia, por exemplo, a primeira e a terceira, enquanto todo mundo fazia a primeira, a segunda e a terceira. O pessoal descansava 2, 3 minutos, ele descansava 5, 6. Aos poucos, ele foi se adaptando e depois passou a fazer junto com todo mundo. Perfeito, legal. Porque a carga de treinamento, Fábio, que é o estímulo, ele depende da distância que você nada, da intensidade que você nada e do tempo de recuperação. A manipulação de qualquer um desses fatores vai fazer com que a carga seja mais ou menos intensa.